Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É sempre bom ter vocês aqui. Em nosso canal nós falamos sobre religião, sobre Bíblia, sobre fé, sobre teologia, assuntos que são relevantes, principalmente nos dias em que nós vivemos. Se você quiser participar aqui no canal, você pode mandar a sua pergunta no Instagram que está aparecendo aí embaixo. Mande um vídeo e eu vou colocar você aqui e responder a sua pergunta. Mas hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que nos últimos dias aí circulou bastante nas redes sociais. Eu vou falar sobre o tal relógio do juízo final, o relógio do fim do mundo. Fala mais sobre isso aí, pastor. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, o ano passado eu estava na cidade de Nova York fazendo um turismo, né? Conhecendo alguns pontos turísticos, alguns pontos importantes ali na cidade, e entre os locais que eu visitei está o chamado relógio do fim do mundo. Este relógio foi criado por alguns cientistas e, segundo este relógio, que não é o que nós vamos falar hoje, mas para que vocês entendam que a coisa realmente está caminhando para o fim da história desse planeta, este é um outro relógio também feito por cientistas que prevêem quanto tempo o planeta Terra ainda sobreviveria às ações do homem. E eu queria que você assistisse esse pequeno trecho do vídeo em que eu gravei lá neste local e aí depois a gente volta para falar do relógio do juízo final. Bom, pessoal, nós estamos aqui num lugar que é conhecido como o relógio do fim do mundo. Segundo os cientistas, olha lá, 7 anos, 130 dias, 5 horas, 45 minutos e 54 segundos. 7 anos, 130 dias, e aí você tem dado dos anos até os segundos. Bom, a previsão que os cientistas fazem é de que o planeta Terra está em um estado de emergência. Ali ficam aparecendo mensagens e, segundo eles, o planeta Terra não aguenta mais do que 7 anos, 130 dias, 5 horas, 41 minutos e 38 segundos. E está aí a contagem regressiva. Esse relógio é famoso aqui em Nova York. Foi inaugurado já tem um certo tempo e isso me fez refletir, sabe? Questionando. Claro, os cientistas não sabem quando vai ser o fim do mundo e não sabem que o mundo não... Eles não preveem que o mundo vai acabar com a volta de Jesus, não é? O mundo será destruído e que Jesus renovará todas as coisas depois. Segundo a ciência, o clima desarranjado e as coisas como estão indo prevê então o fim do mundo para esta data. Mas e você? Você acha que o mundo vai acabar quando? Você está preparado para a volta de Jesus? É claro que a nossa ênfase não está no tempo necessariamente. É claro que nós não enfatizamos que a volta de Jesus vai dar em tanto tempo. Mas parece que todo mundo está atento a isso. Os cientistas estão prevendo, olha lá, os cientistas estão prevendo 7 anos, 130 dias, 5 horas, 40 minutos e 30 segundos. Os cientistas preveem. E às vezes nós que conhecemos os sinais dos tempos, conhecemos a verdade, conhecemos a Bíblia, estamos dormindo. Os cientistas acham que o mundo vai acabar. E tem muito cristão que não está nem aí. Conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, não sabe que o tempo se aproxima. Não podemos marcar datas para a volta de Jesus, mas sabemos, está muito perto. Esteja você preparado. Vocês viram aí que coisa interessante? Esse relógio chamado relógio do fim do mundo, ali na cidade de Nova York, já prevê que nós estamos há 7 anos, isso no ano passado, do fim do mundo. Olha que coisa interessante, né? Segundo os cientistas, o mundo não aguentaria mais. Eu tenho aqui alguns sites, eu fiz algumas pesquisas no computador e eu gostaria de ler para vocês algumas coisas que eu achei muito interessantes sobre esse tal relógio do juízo final, porque ele foi ajustado para uma hora nunca vista antes, desde que esse relógio foi criado. Eu estou falando de um relógio que ele é alegórico, não é como este, tá? Não tem um painel como este que eu apresentei no vídeo, não tem nada mostrando, não. Este é um relógio simbólico que trata realmente da iminência de uma destruição, de uma catástrofe global.
Esse relógio ele foi criado em 1947. Na década de 1940, na década de 40, nós tivemos ali a criação, um projeto chamado Manhattan, onde foi feita a bomba atômica. E com a criação da bomba atômica e os desastres que ela provocou ali em 1945 em Hiroshima e Nagasaki, nós tivemos ali uma reunião com muitos cientistas que então resolveram criar o que eles chamaram de relógio do fim do mundo. Este relógio ele foi realmente criado pensando na possibilidade de uma guerra nuclear, de um ataque, enfim, em que o mundo viria a ser destruído pela própria ação do homem. E aqui no site, o relógio do juízo final está a 90 segundos da catástrofe. É bem interessante porque a última vez que esse relógio havia sido ajustado, os ponteiros dele, para a meia-noite, quando então seria o final do mundo, este relógio estava em 100 segundos e ele agora caiu para 90 segundos. É claro, isso é simbólico, tá? Não quer dizer que serão 90 segundos mesmo, literais, claro. Mas a proximidade, esses ponteiros nunca estiveram tão próximos do fim do mundo como agora. E os cientistas mundiais, eles ajustaram estes ponteiros deste relógio que é conhecido como Doomsday Clock, né? A representação do fim do mundo, o relógio do fim do mundo. Este relógio ele foi ajustado justamente por causa de uma ameaça para a história humana. 2023, então, inicia com 90 segundos para o fim do mundo. Em 24 de janeiro, o Boletim dos Cientistas Atômicos aproximou um pouco mais o ponteiro dos segundos do relógio do juízo final para a meia-noite, passando dos 100 segundos anteriores para os 90 segundos. Neste ano de 2023, começamos a enfrentar diferentes crises globais que se multiplicam e deixam consequências absolutamente devastadoras. As ameaças se intensificarão e também deixarão efeitos negativos potencialmente mais duradouros, explicam os cientistas. A recente declaração emitida pelo Boletim de Cientistas Atômicos descreveu este momento na história como um momento de perigo sem precedentes. Queridos, para que vocês entendam o que nós estamos falando aqui, nem na época da Guerra Fria, das tensões existentes entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, nem neste tempo o relógio estava tão perto do fim do mundo como agora. 90 segundos para o fim do mundo. Bom, eu vou ler um pouquinho aqui sobre a história dele para que vocês entendam. Eu já falei um pouco, mas eu queria ler. No final da década de 40, o homem criou a colossal ameaça mundial, que foram as bombas nucleares, e por isso, no ano de 1945, foi inevitável alertar o mundo com urgência sobre as graves consequências das ações humanas que tornaram o planeta um lugar frágil e menos seguro. Em 1947, um grupo de cientistas, muitos dos quais passaram no projeto Manhattan, para construir trabalharam, aliás, no projeto Manhattan, para construir a bomba atômica, mas que se opuseram ao seu uso contra as pessoas, se uniram para formar então um Boletim dos Cientistas Atômicos e assim foi criado o relógio do juízo final. Com o avanço do século XX, foram acrescentados outros tipos de perigosas ameaças antrópicas, ou seja, com o passar dos anos, esses cientistas atômicos começaram a acrescentar a este relógio outras medidas, outras ações humanas que fariam com que os ponteiros avançassem muito mais rápidos para o tempo do fim, para o fim do mundo. Então, a criação desse relógio, a princípio, ela visava apenas uma destruição provocada por bombas nucleares, mas à medida em que o tempo foi passando, os cientistas atômicos perceberam que não somente as bombas atômicas poderiam trazer uma catástrofe mundial, mas as próprias ações do homem em diversos âmbitos estaria destruindo o planeta. E segundo esse boletim, outras ações antrópicas passaram a mover os ponteiros deste relógio. Em 1991, o relógio foi ajustado para 17 minutos
para meia-noite. Ele chegou aí a 17 minutos e o texto diz que foi o mais próximo que ele já esteve do dia do juízo final. E ele chegou a esses 17 minutos, esta mudança ocorreu após o colapso da União Soviética e a assinatura do Tratado de Redução das Armas Estratégicas, redução de armas nucleares, enfim, pelos Estados Unidos e pela Rússia. Bom, então com isto, com esta análise aqui, a gente percebe que o relógio ele tinha chegado até 17 minutos, mas nós começamos 2023 com as ameaças à Ucrânia, à Rússia, aquela guerra que existe, as tensões entre as nações são tão fortes, são tão perigosas e estão tão iminentes que estes cientistas do mundo inteiro resolveram ajustar os ponteiros desse relógio. E ajustaram os ponteiros desse relógio para 90 segundos. Os ponteiros do relógio do juízo final nunca estiveram tão perto da meia-noite como atualmente. Na realidade, todo esse espanto dos cientistas e esses ajustes do relógio do fim do mundo, o relógio do juízo final, não deveria pegar um cristão que estuda a palavra de Deus de surpresa. Já dizia o profeta Jeremias no capítulo 8 do seu livro, verso 7, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rolinha e o grou e a andorinha observam o tempo de suas arribações, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Sabe, enquanto o mundo desperta para estas catástrofes iminentes, enquanto os cientistas estão vendo alguma coisa está errada, o fim se aproxima, enquanto o mundo que não conhece a palavra de Deus está preocupado que o mundo está acabando, que o tempo está acabando, que só restam 90 segundos. Há muitos dos filhos de Deus que não estão nem um pouquinho preocupados com isso. Sabe, queridos, Jesus já havia previsto no livro de Mateus e no capítulo 24 que coisas assim aconteceriam. Jesus já havia previsto que haveria guerras. No capítulo 24 do livro de Mateus, a partir do verso 6, Jesus diz assim: E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Queridos, as palavras de Cristo nunca foram tão atuais. Haverá fomes, pestes, doenças, pandemias. Parece que Jesus estava vendo os nossos dias. Parece não. Ele estava olhando exatamente para os nossos dias. Nação contra nação. Reino contra reino. Tudo isso está acontecendo. E os cientistas que nunca deram talvez atenção às palavras de Cristo estão gritando 90 segundos para o fim do mundo, 90 segundos para o fim do mundo. E o povo de Deus está dormindo, o povo de Deus não desperta, o povo de Deus não acorda para pregar o evangelho. Jesus continua dizendo, todas estas coisas são apenas o princípio das dores. Aí entra o verso 9. Então vos entregarão para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Queridos, nós temos o privilégio, ainda temos o privilégio de pregar o evangelho, o puro evangelho, enquanto há liberdade. Você consegue entender que os cientistas estão dizendo o que Jesus disse, que os cientistas, que muitos deles não creem em Deus, estão falando o que Jesus falou. Eles estão gritando para todos nós, faltam 90 segundos para o mundo acabar, 90 segundos. Aí Jesus diz assim, olha, vai ter nação contra nação. É exatamente por isso que falta 90 segundos. Vai ter reino contra reino, isso aí, é isso mesmo. Haverá pestes, pandemias, eu não sei se você sabe, o relógio aproximou mais do fim por causa da última pandemia que tivemos.
E os cientistas olham e dizem, a pandemia também, estas ações aproximam do fim do mundo. 90 segundos para o fim do mundo. Haverá pandemias, fomes, peste, terremotos em vários lugares. Isso, nunca houve tantos terremotos como nos nossos dias. E o ponteiro vai se aproximando do fim, vai se aproximando do fim. E os cientistas gritando, olha, é isso mesmo, falta 90 segundos. Jesus deu todas os indícios. Sabe o que está faltando acontecer? O verso 9 ainda falta acontecer. O verso 9 diz assim, vão entregar vocês para serem perseguidos e mortos por causa do meu nome. Você tem liberdade ainda para pregar. Você ainda tem liberdade para falar do Evangelho. Você ainda tem liberdade para falar de Jesus para as pessoas, para levar Deus às pessoas. Mas sabe que nós somos terríveis. Nós deixamos tudo para a última hora. Em vez de nós aproveitarmos o tempo que nós temos de paz para pregar, para falar de Jesus, sabe quando é que nós vamos resolver acordar do nosso sono profundo? Sabe quando é que nós vamos resolver acordar para falar da volta de Jesus? Os cientistas já estão pregando, mas nós esquecemos de fazer isso. E sabe quando é que nós vamos falar disso? Quando as coisas não tiverem mais jeito, quando nós já estivermos sendo perseguidos, quando não houver mais tolerância, quando a liberdade for retirada, quando a perseguição for instaurada, é nesse momento que muitos se levantarão, muitos acordarão e dirão, oh, agora é hora de pregar. Não, o momento é hoje. Você não precisa esperar chegar o fim do mundo para esperar ser perseguido para pregar o Evangelho. Ora, se tudo isso que Jesus disse, os cientistas estão gritando hoje, dizendo, é verdade, faltam 90 segundos, a outra parte também acontecerá. A perseguição também será instaurada. E você vai acordar nesta hora. Você vai começar a pregar o Evangelho nesta hora. Quando não houver mais jeito, quando não houver mais solução, quando a perseguição estiver ferrenha, querido, acorda. Pregue o Evangelho hoje, não espere para amanhã, não deixe para depois. O mundo está por um fio. Jesus Cristo está muito perto de voltar. A profecia também disse que o amor de muitos esfriará e nesta ocasião surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Você sabe que essa mensagem é uma mensagem urgente. Mas sabe o que eu ouvi nesses últimos dias? Enquanto estava falando sobre o fim do mundo, sobre a proximidade da volta de Jesus, sobre a necessidade de estar pronto para a volta de Jesus, sobre a necessidade de preparar outros, de pregar o Evangelho, sabe o que me disseram? Para de falar sobre isso. Para de pregar sobre isso. Por que vocês só ficam pregando sobre juízo, sobre o fim do mundo? Parece que quer converter as pessoas pelo medo. Não é pelo medo, é pela realidade de que o mundo vai acabar. Ponto. Isto vai acontecer. Mas agora os falsos cristos, os falsos profetas, que segundo a profecia viriam para enganar, eles começam a dizer, ei, como diz a palavra do Senhor, né? A paz e segurança. Para que pregar sobre isso? E até fizeram comentários aí nas mídias sociais. Ao invés de pregar sobre o amor de Jesus, ao invés de falar só sobre como Jesus ama as pessoas, prega sobre o amor de Jesus. Para de falar sobre o fim do mundo, de juízo. Para de querer colocar medo nas pessoas. Querido, essa mensagem não é para te colocar medo. Essa mensagem não é para colocar medo no seu coração. Essa mensagem é para despertar você, para você entender que como cristão, como alguém que serve a Cristo e conhecendo os tempos em que nós estamos vivendo, a iminência da volta de Jesus falta tão pouco, não é possível que eu vou ficar dormindo enquanto tem pessoas que estão perdidas. Eu preciso alcançar essas pessoas, eu preciso pregar para essas pessoas, eu preciso falar do Evangelho para essas pessoas, eu preciso que essas pessoas também acreditem na salvação. Jesus está muito perto de voltar. Os cientistas estão gritando, falta 90 segundos. E nós estamos dormindo. E ao invés de pregarmos o Evangelho, as pessoas querem um mamão com açúcar, uma garapazinha. Bota água e bota um pouquinho de açúcar e dá para as pessoas beberem. E não é desse Evangelho que nós precisamos. É claro que o amor de Jesus é que me motiva. É claro que o Evangelho que está escrito aqui, as ações de Cristo, as palavras de Cristo é que me motivam.
Mas eu preciso entender o tempo em que eu estou vivendo. Eu não estou vivendo há 200, 300, há 1000 anos atrás. Eu estou vivendo nos últimos momentos da história deste planeta. Eu estou vivendo a 90 segundos do fim do mundo. E se os cientistas já entenderam isso, e você que é cristão não entendeu ainda, você precisa acordar. Você precisa despertar. Despertar para a realidade da volta de Cristo. Despertar para a realidade do chamado que Ele faz a você. Eu estou chegando, e o que você tem feito para que o meu reino se estabeleça neste mundo? Eu estou chegando, e o que você tem feito para que as pessoas acordem e me esperem também? 90 segundos. 90 segundos. Jesus Cristo está voltando. Que você desperte, que você acorde e esteja pronto e que prepare outros para a volta do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe.